OVNIs aparecem em vários lugares do mundo, na China, nos Estados Unidos, no Canadá. E o interessante é que as pessoas estão agora preocupadas, alguns estão alarmados com que essas aparições. Queridos, eu vou ler com vocês a reportagem que vem falando sobre esses acontecimentos, que o mundo todo está atento a isso agora, veio o terremoto, agora essas aparições. E eu vou ler para você a Bíblia, um versículo da Bíblia e alguns textos do Espírito de Profecia para que você entenda por que essas aparições estão acontecendo. Queridos, é bastante interessante. Quando eu entrei na igreja pentecostal há muito tempo atrás, quando eu fui da igreja metodista, eu ouvia alguns relatos interessantes que eu quero compartilhar com você aqui, mas eu quero ler primeiro a reportagem, acompanhe comigo aí na tela. A reportagem vem falando na UOL, aí diz assim: depois dos Estados Unidos e Canadá, China persegue OVNI em sua costa, diz mídia estatal. Continuando, o site diz assim: a China disse ter encontrado um OVNI, objeto voador não identificado, na costa leste do país neste domingo, que foi ontem no caso. De acordo com o jornal estatal Global News, o objeto estava sobrevoando o mar próximo à cidade de Rizão, eu acho que essa é a pronúncia. Fotos da operação não foram divulgadas pela China. A ação acontece um dia após os Estados Unidos abaterem um OVNI na costa oeste do Canadá e da derrubada de outro objeto voador no Alasca. Ontem, o primeiro-ministro do Canadá, Justin, ordenou a derrubada de um OVNI em Yukon, acho que essa é a pronúncia, no noroeste do país. O político disse que a operação foi concluída por uma aeronave dos Estados Unidos, mas não deu detalhes sobre o objeto. Aí, olha o que é que diz aí. Falei com o presidente Biden esta tarde. As forças canadenses irão agora recuperar e analisar os destroços do objeto. Obrigado ao comandante da Defesa Aeroespacial da América do Norte por viajar à América do Norte. Queridos, continuando, nesta sexta 10, os Estados Unidos também anunciaram a derrubada de um objeto voador no Alasca, a pedido do presidente Joe Biden, que considerou que o OVNI poderia ser uma ameaça razoável para a aviação. Continuando aí embaixo aí, o presidente ordenou às forças militares que derrubassem o objeto, declarou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional. O incidente ocorreu por volta das 19h30 às 14h30 no horário de Brasília. Queridos irmãos, observe que agora está aparecendo OVNIs, o mundo está atento a isso, preocupado com isso, as pessoas estão aí desesperadas, preocupadas, o que será, o que é que vai acontecer, o que é... E várias pessoas falam sobre isso, várias teorias falam que ia aparecer nos últimos dias isso. E o interessante, eu queria ler para você o que significa isso. Eu lembro que quando eu entrei na igreja metodista, que eu fui há muito tempo atrás, alguns meses na igreja metodista, eu ouvia dizer que quando viesse o arrebatamento secreto, que as pessoas fossem levadas de maneira secreta para os céus, os salvos, as pessoas do mundo iam pensar que eram OVNIs, que eram extraterrestres, que eram ETs, que estavam levando os salvos, fazendo os salvos desaparecerem dessa terra. Era uma das teorias que eu ouvia muito no meio pentecostal, dizendo que quando surgisse o arrebatamento secreto, quando viesse o arrebatamento secreto, o arrebatamento da igreja, né, que é de maneira secreta, eles creem, ou seja, as pessoas desaparecendo, o mundo ia dizer: nossa, extraterrestres estão raptando os seres humanos, OVNIs estão raptando os seres humanos. E por um outro lado, eu quero dizer que possivelmente isso vai acontecer. Preste atenção no que eu vou dizer e vou lhe mostrar o motivo e vou lhe mostrar que é um engano satânico para enganar tanto o mundo pentecostal como o mundo como um todo aí não religioso, que isso possivelmente pode acontecer. Lembre-se que a Bíblia diz assim, olha aí na tela, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz assim: e essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Queridos irmãos,
nós temos que lembrar que Satanás se disfarça até de anjo de luz, para enganar, se possível, até os escolhidos. Ele agiu muito no passado com respeito à doutrina espírita, aparecendo a pessoas como entes queridos que já faleceram. Só que Satanás tem trabalhado, ele tem estudado a raça humana há muitos anos. Há milhares de anos, eu posso dizer 6.000 anos aí da história deste mundo, Satanás tem estudado a raça humana e procurado meios de enganar. Mas Deus não deixa com que os seus eleitos, os seus escolhidos, que mergulham nas Escrituras Sagradas, sejam enganados. E, querido, Satanás tem mudado a estratégia de enganar as pessoas. Como a Bíblia diz, ele se transforma até em anjo de luz e agora está aparecendo como OVNIs para enganar tanto o mundo aí, como o mundo como um todo, melhor dizendo, e vai enganar logo logo. Porque possivelmente, Robson Júnior, eu acredito que pode sim surgir um arrebatamento secreto aí e enganar os pentecostais ao qual acreditavam nessa doutrina, quando anjos de Satanás se transformaram em anjos de Satanás transformado em homens, desaparecer, fará com que os pentecostais pensem que foram os salvos que sumiram e o mundo acredite que OVNIs sequestraram essas pessoas e levaram para uma outra galáxia fora do nosso sistema solar. E isso aí enganará o mundo e balançará a fé de muitos, até adventistas. Isso pode acontecer? Pode. Quer ver? Olha só o que aqui diz o livro Eventos Finais, página 161. Anjos maus aparecem como seres humanos. Satanás usará toda a oportunidade para seduzir os homens e desviá-los de sua lealdade a Deus. Ele e os anjos que caíram com ele aparecerão na terra como homens procurando a enganar. Queridos irmãos, anjos de Satanás aparecerão na terra como homens disfarçados até como bons cristãos, procurando desviar as pessoas da lealdade a Deus. Imagine só, a Bíblia diz que a terça parte dos anjos dos céus foram atirados a esta terra, juntamente com Satanás. Imagine agora muitos dessa terça parte, milhares e milhões de demônios transformados em homens nessa terra, disfarçados como bons cristãos, agora desaparecerem, chocando o mundo. Os pentecostais vão logo acreditar, houve o arrebatamento secreto, salvos foram para os céus. Aí o mundo lá fora, os cientistas, os incrédulos, vão dizer, nossa, aconteceu algo. Enquanto os pentecostais vão dizer, a igreja foi o arrebatamento da igreja, o mundo vai dizer que OVNIs sequestraram os seres humanos para um estudo em outra galáxia. Isso eu ouvia dos próprios pentecostais há muito tempo. Quando dizia que surgiu o arrebatamento secreto, automaticamente o mundo pensará que foram OVNIs que sequestraram. E agora esses OVNIs aparecendo, tudo vai se encaixando. É possível que aconteça? Sim. Eu já venho dizendo isso desde 2018. 2018 eu conversei com um senhor que é perito em profecia, o irmão de lá de São Bento, esqueci agora o nome dele, o irmão Edmilson. Conversando com ele mora em outra cidade, mas ia sempre para São Bento. Eu conversando com ele, e eu disse, olha irmão, é possível que aconteça um arrebatamento secreto para que engane os pentecostais e o mundo seja enganado. E eu li esse texto para ele do Espírito de Profecia e ele disse, Robson, faz sentido, é verdade. E Satanás usará toda a oportunidade para enganar. Eu vou ler o texto de novo aí, acompanhe comigo aí na tela. Eu vou ler de novo o texto para você. Anjos maus aparecem como seres humanos. Satanás usará toda oportunidade para seduzir os homens e desviá-los de sua lealdade a Deus. Ele e os anjos que caíram com ele aparecerão na terra como homens procurando a enganar. Você consegue entender que o negócio é sério? O que está acontecendo aí é Satanás aparecendo como OVNIs, fazendo essas coisas aparecerem. Possivelmente já tem milhares de anjos de Satanás transformados em bons cristãos, em homens nessa terra, procurando já enganar com falsas doutrinas, inclusive essa do arrebatamento secreto.
Ele vai desaparecer juntamente com milhares de pessoas, homens disfarçados em homens, crianças, adultos, como bons cristãos, fazendo com que os pentecostais e o mundo religioso seja abalado, acreditando que existiu um arrebatamento secreto, e o mundo todo acredite que OVNIs sequestraram essas pessoas. Continuando o texto do Espírito de Profecia, acompanhe comigo aí na tela. Anjos maus, em forma humana, falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Os adventistas do sétimo dia esqueceram da advertência dada no 6º capítulo de Efésios? Estamos empenhados numa peleja contra as hostes das trevas. A menos que sigamos nosso dirigente bem de perto, Satanás obterá a vitória sobre nós. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 411. Continuando o texto. Anjos maus, está no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 504 e 505. Anjos maus, disfarçados como crentes, atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitais que nem mesmo isto vos desanime, mas trazei um coração leal ao socorro do Senhor contra os poderes das agências satânicas. Olhe só agora aí, esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater a influência do Espírito de Deus. Queridos irmãos, você consegue entender essas aparições de OVNIs agora, do nada, aparecendo justamente no último momento da história deste mundo, justamente dentro dessa nova ordem mundial, justamente agora na véspera do decreto dominical, para enganar meio mundo de pessoas acreditando que a igreja foi arrebatada e que eles ficaram e agora vão passar o período de tribulação no decreto dominical. Justamente o que a doutrina pentecostal diz. A igreja é arrebatada e agora ficará para 7 anos de tribulação. 3 anos e meio de paz, melhor dizendo, e 3 anos e meio de tribulação. E justamente antes do decreto dominical, essas aparições. Não estou afirmando que vai acontecer, mas eu quero dizer para você que há chances e possibilidades disso acontecer, porque Satanás usará todos os meios possíveis para enganar, se possível, até os escolhidos. Imagine aí adventistas que não estudam a Bíblia, não estudam em sua profecia, não estudam as profecias, vê um arrebatamento secreto acontecer. De mentira vai dizer o quê? Os pentecostais estavam certos. Outros que têm a tendência à incredulidade, ao ateísmo, vai dizer o quê? O mundo estava certo. OVNIs veio e sequestraram as pessoas. Estamos à véspera da volta de Cristo. Satanás não brinca e não dorme. Ele age constantemente buscando pessoas para enganar. E a Bíblia diz, Cristo disse que os enganos serão tão grandes que, se possível, enganaria até os escolhidos. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 13 que ele fará até descer fogo do céu. Queridos irmãos, abrimos nossos olhos porque os enganos estão aí diante de nós. Precisamos acordar porque enganos terríveis estão aí diante de nós. Isso tem lógica para acontecer? Sim, tem lógica para acontecer. Pois anjos de Satanás estarão em nossos meios, milhares e milhares como bons cristãos, e eles desaparecendo. Um arrebatamento secreto de mentira. Pessoas sumiram, OVNIs levaram, sequestraram. Que a gente possa abrir os olhos, nos consagrar a Deus e pregar a verdade para combater as hostes das trevas, mostrando a verdade às pessoas, abrindo os olhos das pessoas para essa verdade, para que elas também não sejam enganadas, irmãos. Vamos juntos tocando a trombeta, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que alerte as pessoas do que está para acontecer, do que possivelmente vai acontecer. Que Deus abençoe você e a sua família e vamos juntos tocando a trombeta. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos. Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.